São Paulo foi preso, foi por meio dela, professando a sua fé, não negando a sua fé, ao contrário de Simão Pedro, como nós ouvimos hoje na nossa primeira leitura. Foi através da fé que Paulo assumiu todas as consequências, até mesmo a prisão. Também nós, e muitas vezes em nossa vida, nós somos cada vez mais chamados, também como Paulo, como Simão Pedro no Evangelho, a testemunharmos a nossa fé. Ao longo dos nossos dias, durante toda a nossa vida, é o próprio Senhor que nos pergunta, como perguntou a Simão Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? É uma resposta em que nós precisamos buscar cada vez mais consistência lá no fundo do nosso coração, diante das indagações que o Cristo nos faz. Voltando em São Paulo, nós podemos nos perguntar de como é que nós temos testemunhado a nossa fé. São Paulo pregando a fé que ele acreditava, São Paulo testemunhando a sua fé, ele enfrentou todas as consequências, e agora hoje nós vimos que ele estava preso por conta desta fé que ele professava. Ele, em meio às dificuldades, ele não negou a sua fé, ele assumiu a sua fé mesmo diante de todas as dificuldades. E nós, como nós temos testemunhado a nossa fé? Muitas vezes nós nos dizemos católicos, isso, aquilo, mas muitas vezes quando a coisa aperta, aí que é o momento de nós testemunharmos a nossa fé. Porque nós sermos cristãos, quando as coisas vão bem, é tudo muito fácil. Mas quando as coisas começam a ficar às vezes um pouco difícil, aí sim é o momento de nós testemunharmos a nossa fé. São Paulo enfrentou as dificuldades mesmo na prisão. E nós, como é que nós temos enfrentado as dificuldades da nossa fé? Quais são as respostas que nós temos dado, mesmo diante de tantas dificuldades no nosso caminho? Da mesma forma como que o Senhor perguntou a Simão Pedro se ele o amava, ele também pergunta a nós hoje se nós o amamos. Essa belíssima leitura do Evangelho de São João nos mostra que o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, mas o Senhor também exige de nós uma resposta. Mais bonita ainda é mostrar que, mesmo diante da nossa limitação, que o Senhor nos chama, o Senhor sabe de que nós temos as nossas limitações, mas ao mesmo passo nós podemos ter a certeza de que o Senhor nos ampara, nos auxilia com a sua graça. Por isso Ele nos confia sempre um serviço, uma missão. E é por meio dessa fé que nós assumimos, que nós nos tornamos cada vez mais capazes para assumirmos a nossa missão. Mas não basta nós acreditarmos, termos fé, dizer que o amamos, se nós não o seguimos. É o convite que ele nos faz no final do Evangelho de hoje. Segue-me, segue-me. Então que nós possamos, através da nossa vida de fé, da nossa caminhada, claro, primeiramente, ter fé no Senhor, vivo e ressuscitado, nos colocarmos a serviço diante da missão que Ele nos chama e, em terceiro, segui-lo, enfrentando todas as dificuldades, assim como Paulo também enfrentou. Com certeza nós enfrentaremos algumas dificuldades, mas é o mesmo Senhor que nos chamou, é Ele que nos auxilia com a sua graça, para que nós possamos levar à frente não a nossa missão, mas a sua missão que Ele confia a nós, uma pequena parcela. Que a palavra de hoje nos ajude, nos dê força, para que nós possamos continuar a nossa caminhada de fé, para que nós possamos assim preparar o nosso coração a celebrarmos a festa de Pentecostes que se aproxima. Assim, enriquecidos com os dons do Espírito de Deus,
possamos continuar, possamos seguir o chamado que Cristo nos faz.